Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje na disciplina de Sistemas Operacionais a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação de sistemas operacionais, interrupções e concorrência. Eu deixei material para vocês lerem na nossa disciplina do Google Classroom. Eu espero que vocês já tenham lido o material. Eu vou explicando sobre ele na medida como a gente for prosseguindo, tá? O primeiro tópico que a gente vai ver é a classificação de sistemas operacionais. A primeira classificação é de sistema monotarefa e de sistema multitarefa. Essa classificação define a capacidade do sistema operacional de gerenciar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. A palavra gerenciar aqui é muito importante, porque podem ou não existir diversas tarefas acontecendo no sistema operacional, e essa classificação vai definir se ele pode ou não gerenciar mais de uma tarefa acontecendo concorrentemente. Atenção, estamos falando de gerenciamento e não de execução, tá? O sistema operacional nunca executa mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Ele consegue gerenciar diversas tarefas, porém jamais ele executa duas tarefas ou mais ao mesmo tempo. Então tem que focar sempre na parte de gerenciamento. Vamos falar um pouquinho do primeiro sistema, que é o monotarefa. Ele admite gerenciar apenas uma tarefa em execução. Por exemplo, o sistema operacional DOS. Esses sistemas operacionais mais antigos, eles não poderiam ter duas ou mais tarefas em execução concorrente. Quando falo em tarefa, é legal sempre pensar em programa, tá? Então, eu não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, de ter um programa de gravação de vídeo e um programa de apresentação de slides rodando concorrentemente. Eu só teria um único programa, uma única tarefa acontecendo a cada vez. Por exemplo, aqui eu tenho uma linha do tempo e eu só teria uma tarefa. Ou ela está executando, ou ela está esperando. Ou ela está executando, ou ela está esperando. Ou ela está executando. Por exemplo, quando eu estou digitando um texto no Word. Aí eu estou lá com o meu Word aberto, estou digitando um texto e aí eu saio para ir beber água. Nesse tempo que eu estou digitando o texto, ele está ali executando o meu Word. No tempo que eu saio para beber água, ele está esperando. E assim por diante. Só que é apenas uma tarefa. Se eu quiser, por exemplo, abrir a internet para fazer uma pesquisa, eu preciso fechar o Word, abrir a internet e aí a internet está executando ou esperando. Caso eu queira voltar naquele arquivo do Word para eu digitar mais um pouco, eu preciso fechar a internet e abrir o Word. Então, somente uma tarefa ao mesmo tempo. Esses eram sistemas operacionais mais antigos. Como vocês podem ter exemplo aí do DOS, os sistemas operacionais bem antigos que faziam isso. Hoje em dia, os sistemas operacionais eles são multitarefas. Então, ele admite e gerencia várias tarefas em processamento concorrente, tá? Foca nessa palavra, concorrente. As tarefas ou os programas, eles nunca rodam juntos, eles rodam concorrentemente. Os exemplos dos sistemas operacionais são, por exemplo, o Windows 7, XP, o Linux, o Mac, o Windows 10, o Windows 8 e assim por diante. Eu tenho aqui dois exemplos, dois programas rodando como se fosse um sistema operacional, o programa A e o programa B. Tá? A linha do tempo deles é a mesma, vocês podem ver que eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Aí, quando o programa A está executando, o programa B precisa esperar. Quando o programa B está executando, o programa A precisa esperar. Quando o programa A está executando, o B espera. O B executa, o A espera. O A executa, o B espera. E assim por diante. Vocês podem ver que eles nunca estão executando ao mesmo tempo. Enquanto um executa, o outro sempre está esperando. Isso aqui acontece muito rápido nos nossos sistemas operacionais e a gente tem a impressão de que eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas não, eles estão ocorrendo de maneira concorrente. Um executa, o outro espera. Nunca ao mesmo tempo. Só que pela velocidade dos processadores e dos componentes que a gente tem hoje em dia,
dá a impressão de que isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, o programa A pode estar executando no processador, o programa B pode estar esperando na memória. O programa B executando no processador, o A esperando na memória. Então, essa troca ela vai acontecer muito rápido, tão rápido que a gente tem a impressão de que a gente usa vários programas ao mesmo tempo. Por exemplo, já que eu disse no exemplo anterior, que eu estou com um programa de gravação de vídeo e o meu programa de apresentação de slides aqui rodando concorrentemente. Só que como tudo é tão rápido, dá a impressão de que eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que não é, tá? A segunda classificação é de sistemas monousuários e sistema multiusuários. Essa classificação ela vai definir a capacidade do sistema operacional de gerenciar mais de um usuário logado ao mesmo tempo, compartilhando recursos de software e hardware, tá? Atenção! Todo sistema operacional multiusuário é obrigatoriamente multitarefa, porque cada usuário logado representa, no mínimo, uma tarefa para ser executada. E cada programa, cada aplicativo que ele abrir é mais uma tarefa. Então, se o sistema for monotarefa, ele não vai conseguir ser multiusuário de jeito nenhum, tá? Vamos falar do sistema monousuário, então. Ele admite e gerencia apenas um usuário logado no sistema operacional. Então, ele não permite que mais de um usuário esteja logado no sistema operacional simultaneamente. Exemplo, Windows XP e Windows NT. Como é que ele funciona, então? Eu tenho um sistema operacional aqui e um usuário logado. Somente um usuário logado no sistema operacional, não mais de um. Já o sistema multiusuário, ele admite e gerencia vários usuários logados em um sistema operacional simultaneamente. Exemplos, os sistemas operacionais em base Linux e as máquinas virtuais, também chamadas de VMs. Por exemplo, eu tenho um sistema operacional e tenho vários usuários logados e todos eles podem estar logados no mesmo sistema operacional. Ou então, eu tenho um sistema operacional com duas máquinas virtuais dentro dele e vários usuários. Um usuário pode estar logado no sistema operacional e os outros usuários, um em cada máquina virtual. Só que vocês podem perceber que as máquinas virtuais, elas estão dentro do sistema operacional. Então, existem 3 usuários logados dentro do mesmo sistema operacional. Para que isso ocorra, ele tem que ser um sistema multiusuário. Se ele for monousuário, isso aqui não tem como ocorrer. E como eles estão todos dentro do mesmo sistema operacional, todos eles estão compartilhando recursos de hardware e de software, como a gente já aprendeu lá no sistema de máquinas virtuais. A terceira classificação é de sistemas monoprocessados e sistema multiprocessados. Por que eu estou frisando esse S? Porque a gente tem mania de confundir com monoprocessador e multiprocessador. Mas o nome é sistema monoprocessados e multiprocessados. O que ele faz? Então, eles verificam se o seu sistema operacional ele possui capacidade de reconhecer e gerenciar computadores com mais de um processador. Vamos lá. Sistemas com suporte a multiprocessamento, eles podem executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, sendo que uma tarefa é executada em cada processador, só que cada processador só executa a tarefa concorrentemente. Vamos ver como é que isso acontece, tá? Primeiro, sistemas monoprocessados, que são os mais fáceis. Então, eles somente reconhecem um único processador, por exemplo, Windows 98. Então, tem o sistema operacional, um único processador, e aí o sistema operacional reconhece esse processador e pronto, acabou. Só existe a capacidade de realizar tarefas, de executar tarefas de maneira concorrente. Já nos sistemas multiprocessados, o sistema operacional ele tem a capacidade de reconhecer mais de um processador. Por exemplo, Windows XP, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, sistemas Linux, o macOS e tal. Às vezes eu falo para mim, professora, mas quando a gente vai montar um computador, a gente pega aquela pecinha, que é o processador, e a gente encaixa. Então não é só um processador, não tem como colocar mais de um. Aí que tá o problema.
O que a gente coloca lá no computador é uma CPU. Dentro dessa CPU, eu tenho vários processadores. Por exemplo, processador 1, processador 2, processador 3. Como se fosse os processadores da série i da Intel. O processador i3, ele é composto de 2 núcleos reais e 2 núcleos simulados. Então, ele é a CPU i3, que lá dentro tem 4 processadores, 2 reais e 2 simulados, 2 núcleos reais e 2 núcleos simulados. Esses núcleos são como se fossem processadores. CPU significa unidade central de processamento. Aqui dentro eu vou ter quantos processadores aquela CPU permitir. Por exemplo, o i7 da Intel, ele tem 4 núcleos reais e 4 núcleos simulados. Então, são 8 núcleos ou 8 processadores dentro daquela pecinha. Apesar de eu colocar uma única pecinha lá dentro, tem como se fosse vários processadores dentro daquela peça chamada de CPU, que a gente chama popularmente de processador. Então, aqui, o sistema operacional, ele consegue reconhecer essa única pecinha com vários processadores, tá? E aí, cada processador dentro da CPU, ele vai ser único, né? Então, cada processador, ele vai conseguir realizar tarefas de maneira concorrente, do mesmo jeito que eu expliquei lá. Enquanto uma executa, a outra espera, uma executa, a outra espera. O processador executa tarefas de maneira concorrente. Só que como eu tenho vários processadores, cada um vai executar tarefas de maneira concorrente, só que independente do outro. Então, eu posso ter tarefas executando ao mesmo tempo. Por exemplo, no meu caso aqui, que eu estou usando o programa de gravação de vídeo com o editor de slides aberto, né? E eu posso estar com o Word aberto, por exemplo. Então, em um processador, pode estar executando o meu gravador de vídeo e o meu editor de slide de maneira concorrente, e no outro processador, dentro do mesmo computador, está executando o meu Word de maneira simultânea ao outro processador, que está executando o processo de maneira concorrente. Fica meio confuso aí, mas eu acho que dá para entender, tá? Sobre as classificações de sistemas operacionais, eu acredito que era isso. A gente vai entrar agora em um conceito que se chama interrupção. Durante a execução de programas, de tarefas e tal, podem acontecer alguns eventos inesperados que eles interrompem o fluxo normal de execução de um programa, ocasionando uma coisa que a gente chama de desvio forçado. Esses eventos eles são chamados de interrupção e eles são extremamente necessários para que os sistemas operacionais multitarefas eles consigam funcionar. Por quê? Uma interrupção ela pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu estou aqui com o meu editor de slides aberto, meu editor de apresentação, fazendo um slide. De repente eu preciso... Ele está rodando, né? De repente eu preciso fazer uma pesquisa para aumentar esse meu slide. Quando eu abro o meu browser, a minha internet, ele vai causar uma interrupção. O meu programa de editor que estava rodando, ele vai precisar parar de rodar para dar espaço para a minha internet poder começar a rodar, porque um computador não executa duas tarefas ao mesmo tempo. Então tá lá, o meu editor de apresentação parou, abriu a internet. Aí agora eles começam a executar concorrentemente, um ao outro. Ou pode ser, por exemplo, eles estão lá executando concorrentemente, eu clico para fechar a internet. Ainda assim é uma interrupção. Ele precisa parar tudo que ele estava fazendo e fechar a internet. Ou então aqueles avisos que aparecem na nossa tela. Tudo aquilo é interrupção. Outro exemplo. Estão todos os meus programas rodando bonitinho, concorrentemente. Eu pego um pendrive e coloco no computador. Isso é uma interrupção. Ele precisa parar tudo que ele está fazendo e tratar aquela interrupção que foi a inserção do pendrive no computador. Vou mostrar de maneira ilustrada aqui. Por exemplo, esse retângulo aqui representa o funcionamento do meu sistema operacional. Ele está aqui, executando no seu fluxo normal. O sistema operacional executando suas tarefas no fluxo normal. De repente, aparece uma interrupção. Aqui, ó.
a interrupção apareceu. O que ele vai fazer? O sistema operacional, a primeira coisa, ele vai salvar o contexto. O contexto é tudo que eu estava fazendo. Tudo que ele estava fazendo, ele salva. Salva e para. Parou tudo, salvou o que ele estava fazendo. Aí, ele vai tratar a interrupção. Ele vai identificar de que é essa interrupção, vai fazer a rotina de tratamento dela. Terminou de tratar a interrupção, o que ele vai fazer? Restaurar o contexto. Pegar tudo aquilo que ele tinha salvado, vai restaurar e vai voltar à sua execução da sua rotina normal. Então, eu estou aqui com o meu editor de apresentação e o meu gravador de vídeo aqui rodando. Coloquei o pendrive, é quando a interrupção aparece, tá? Apareceu a interrupção, o sistema operacional salva tudo que estava acontecendo no editor de apresentação e no gravador de vídeo, trata essa interrupção, vem aqui, trata ela bonitinho. Quando ele terminou de tratar ela, ele vem, restaura tudo que estava acontecendo e volta ao seu fluxo normal de execução. Agora, com o editor de apresentação funcionando, com o gravador de vídeo funcionando e com o meu pendrive, por exemplo, a pasta aberta aí para eu poder mexer, tá? Tem 3 tipos de interrupção. Tem interrupção de hardware, de exceção e de software. A primeira que a gente vai ver é a interrupção de hardware. Está escrito assim, ó, ocorre em consequência da sinalização de algum dispositivo de hardware externo ao processador. Geralmente são os dispositivos de entrada e saída, enviando sinais sobre operações de entrada e saída, mas também pode ser gerada por um temporizador. Exemplos de dispositivo: mouse, teclado, dispositivo de entrada e saída e o temporizador. É o que eu acabei de falar para vocês. Está aqui acontecendo o fluxo normal de execução do meu sistema. Eu pego um pendrive, que é um dispositivo de hardware externo, conecto no meu computador. Pronto, gerou interrupção. Ou pego um mouse, conecto, ou mesmo desconectar, também gera interrupção. E aí tem a de temporizador também, porque o nosso computador, ele tem esse dispositivo de hardware que se chama temporizador, que é ele quem vai dizer para o programa: agora você executa, agora você espera, você executa, você espera. Ele vai definir para cada programa o tempo que ele tem para executar e o outro tem que ficar esperando. O segundo tipo de interrupção é a de exceção. Ocorre em consequência de algum erro durante a execução de uma instrução do próprio programa. Há exceções que sinalizam a ocorrência de algum erro aritmético e outras que sinalizam erros relacionados à segurança e proteção do sistema. Por exemplo, eu tô lá, eu fiz o download de um arquivo e aí eu resolvo abrir aquele arquivo e o meu sistema operacional para e fala: este arquivo pode conter vírus. Isso é uma exceção. Estava acontecendo tudo normal, estava acontecendo tudo tranquilo. Até que você abriu alguma coisa e o sistema operacional resolveu te sinalizar um problema. Que problema? Aquele arquivo pode conter vírus, tá? A interrupção de software, ela é, na verdade, uma chamada de sistema. Então, sempre que um aplicativo ele precisa solicitar um recurso de hardware ao sistema operacional, vai acontecer a interrupção de software. Por exemplo, eu tô aqui mexendo no meu computador normal e aí eu tô utilizando um editor de vídeo. Tá, fiz toda a edição do meu vídeo, agora eu preciso renderizar. O processo de renderizar exige muito da minha placa de vídeo. Então, quando eu aperto o botão para renderizar, esse aplicativo, que é o meu editor de vídeo, ele vai falar assim para o sistema operacional: sistema operacional, vai lá no hardware e aciona a placa de vídeo da maneira mais potente que ele conseguir para eu poder utilizar. Então, ele vai lá, o sistema operacional fala: para tudo, preciso da placa de vídeo só para mim, só para esse aplicativo. Sistema operacional para tudo, porque um software necessita de um hardware. Essa é a interrupção de software, tá? Por último, agora a gente tem a concorrência. Eu já falei bastante dela quando eu fui falar de sistemas multitarefas, né? O que é isso? É a capacidade de execução concorrente de tarefas, permitindo melhor aproveitamento dos recursos. Como assim, prof? Exatamente o que eu falei de sistema multitarefa. Aqui eu tenho um exemplo de 3 programas em uma linha do tempo. Se o programa A está executando, os outros 2 esperam.
Se o programa B está executando, o A e o C esperam. Se o C está executando, o A e o B esperam. E assim por diante. A executa, B e C espera. B executa, A e C espera. C executa, A e B espera. Isso é concorrência. Um programa está executando, o outro espera. E eles têm um determinado tempo para executar, tá certo? Cada um tem o seu tempo certinho para executar. E isso vai permitir que o sistema operacional aproveite melhor os próprios recursos que ele tem de hardware. Se cada programa tivesse que executar um de cada vez, a gente ia ter um grande desperdício, porque enquanto estava esperando, todo o hardware fica ocioso. Já no conceito de concorrência, não. Enquanto um está esperando, o hardware está sendo ocupado com outro programa. Isso acontece muito rápido e dá a impressão para nós usuários que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo, pessoal? Qualquer coisa que vocês precisarem, me chamem no grupo do WhatsApp, eu estou disponível. O material para leitura está aí. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês.